Olá, benditos! Vamos seguindo no 22º dos 36 dias, revivendo os altos e baixos no reino de Judá. E o nosso assunto de hoje é o breve reinado de Acasias, também conhecido como Jeoacás, que depois foi assumido por sua mãe Atalia, uma mulher maléfica. O cronista inicia o capítulo explicando a razão pela qual os habitantes de Jerusalém fizeram de Acasias um novo rei. Os filisteus, que acompanharam os árabes na invasão a Jerusalém, acabaram eliminando todos os descendentes da família real, exceto o mais novo, Acasias. A mãe de Acasias, Atalia, era uma mulher perversa. O texto diz que ela era filha de Omri, mas na realidade Omri era o seu avô. Ela era de fato filha de Acabe e Jezabel, que governavam o reino do norte de Israel. Ela foi dada em casamento a Jeorão, filho do então rei Josafá, rei de Judá. Com a morte do marido, o rei Jeorão, Atalia passou a exercer toda a sua influência sobre seu filho Acasias e o tornou mais filho de Acabe e Jezabel do que filho de Davi e seus descendentes piedosos. Além dela, os líderes da família de Acabe também eram conselheiros do rei Acasias. Sendo assim, fica óbvio que a dinastia de Acabe controlava efetivamente o reino de Judá. A estreita associação de Acasias com a família perversa de Acabe se transformou em uma aliança, de modo que Acasias e Jorão, filho de Acabe e rei de Israel, se uniram para guerrear contra a Síria. Nessa guerra, o rei Jorão, rei de Israel, saiu ferido. A ligação de Acasias com a família da sua mãe era tão forte e solidária que ele foi fazer uma visita a Jorão, que estava se recuperando. É nesse momento que entra em cena Jeú, um dos homens mais interessantes do Antigo Testamento. Deus o levantou para ser o novo rei do reino do norte de Israel, mas isso deveria ser mantido em segredo, porque ele tinha uma tarefa importante a cumprir antes de assumir o trono. Ele tinha que fazer juízo e justiça contra a dinastia de Omri, pai de Acabe, eliminando todos os seus descendentes. Os reis Jorão, do norte, e Acasias, do sul, ao saberem que Jeú se aproximava, saíram ao seu encontro. Mas quando descobriram o real motivo da sua vinda, fugiram. Jeú alcançou Jorão e o matou. Acasias, que era neto de Acabe, escapou, mas logo foi encontrado e morto por Jeú. Acasias tinha apenas 23 anos de idade e reinou em Judá por apenas um ano. Seu corpo foi levado pelos seus servos em um carro para Jerusalém e ali ele foi sepultado. É interessante observar que foi dado a Acasias um enterro digno não por sua própria causa, mas porque ele era neto do rei Josafá, que tinha sido um homem piedoso e fiel ao Senhor. Jeú foi a única pessoa na história bíblica que em um só dia eliminou o rei de Israel e o rei de Judá. Ele estava executando uma ordem divina. Deus opera de várias formas para punir o pecado. Mas o fato da ordem de julgamento sobre a família de Acabe ter sido dada por Deus não significa que todos os detalhes do procedimento pelo qual Jeú executou a ordem também tenham sido aprovados. Da mesma forma, quando Deus remove sua mão repressora e permite que o pecador puna o pecado, não se deve concluir disso que ele instigue os atos ímpios que são cometidos. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, aproveitou a ocasião para tomar o poder para si mesma. Como ela pertencia à família de Acabe e sabia que Jeú havia eliminado todos os seus descendentes, ela tentou salvar o reino do sul para a família de Acabe. Por isso mandou eliminar todos os descendentes da família real de Davi. É aí que entra em cena a princesa Jeoseba, filha do rei Jeorão e mulher do sacerdote Joiada. O versículo 11 diz que ela era irmã do rei Acasias. É pouco provável que ela fosse filha de Atalia, provavelmente era de uma mãe diferente. E cá entre nós, o fato de uma mulher tão piedosa vir de uma família como aquela é um milagre da graça de Deus. Essa princesa pouco conhecida teve um lugar importante no plano de Deus. Ela raptou seu sobrinho Joás,
filho de Acasias, que na época tinha 1 ano de idade, do meio dos filhos do rei, que seriam mortos, e o escondeu juntamente com a sua babá. A princípio ficaram em um quarto, onde eram guardadas roupas e camas fora de uso. Depois, com certeza, foram para um quarto melhor. Veja que, por meio de sua coragem e de sua engenhosidade, a princesa Jeoseba preservou a linhagem real de Davi, por meio da qual viria o Messias. Embora Acasias tivesse sido um rei mau, que fez alianças malignas, ele ainda era descendente de Davi e sucessor da sua linhagem real. Por causa de Davi, Deus manteve sua promessa e poupou o pequeno Joás do massacre da sua avó Atalia, que ocupou o trono de Judá como rainha por 6 anos. Enquanto isso, o pequeno Joás crescia, vivendo no templo com os seus tios, provavelmente encontrando pequenas maneiras de ajudar os sacerdotes no meio de outras crianças, de modo que não foi reconhecido como herdeiro do trono de Judá. Há momentos na história da humanidade em que parece que o mal venceu, mas tudo não passa de uma falsa aparência. Não há finalidade nem segurança no aparente poder da iniquidade. Deus sempre estará preparando um Joás para cumprir os seus propósitos. Quando Joás completou 7 anos, o seu tio, o sacerdote Joiada, se animou em se movimentar e fazer alianças com pessoas estratégicas para que Joás ocupasse o trono de Judá. Como se desenrolou essa trama, você confere amanhã aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!